Sejam muito bem-vindos a esse canal. Quero já pedir que você deixe o seu like para me ajudar no engajamento. Se você gostar do vídeo também, eu convido você a assistir mais uns 2, 3 vídeos desse canal. Se você gostar, se inscreva, tá bom? Bom, pessoal, esse vídeo para mim ele é um pouco triste. Eu vou fazer o react junto com vocês aqui do Isael, do Fuxico Gospel. Eu sei que você vai falar, é site de fofoca. Não, não é fofoca o que a gente vai fazer. O pastor Anderson fez uma declaração. A gente vai ouvir aí o ponto de vista do Isael. Porque muita gente tem os mesmos problemas, mas não tem coragem de assumir. E talvez você descubra que você tem esse problema e assumindo você consiga procurar ajuda. Eu particularmente acho muito triste, porque assim, o pastor Anderson deu umas bolas fora, eu até postei isso. Mas é uma pessoa que eu admiro muito. É um homem que eu admiro muito. Pela coragem, pelo evangelho que prega. Dá umas escorregadas, umas... né? A carne às vezes vem à tona ali como justiceiro, né? Às vezes ele não mede as palavras e isso, né, não é a atitude correta. Mas eu tenho uma admiração muito grande por ele. Fico um pouco triste, mas vamos pro react. E o pastor Anderson Silva fez um importante comunicado nas redes sociais a respeito do seu desligamento, né, da Igreja Vivo por Ti. Sempre que ele é relatado, sempre que ele é citado em alguma reportagem, seja do meu gospel, seja do meu secular, ele é apontado como pastor da Igreja Vivo por Ti. E agora... Ele é sempre apontado como pastor da Igreja Vivo por Ti lá em Brasília, porque ele fundou essa igreja. E, gente, ele é envolvido com polêmica com um monte de gente. Ele arrumou treta com o Iago Martins, ele arrumou treta com o Rodrigo Mocelin, ele arrumou treta com o Pablo Marçal, mas, gente, o Pablo Marçal pediu. Tá, não me xinga, mas o Pablo Marçal pediu. Ele é muito polêmico. Ele soltou podres de vários pastores que estavam vivendo vida dupla, né? E ele abriu mão do mundo gospel, do dinheiro fácil, por aquilo que ele acredita. Em dezembro, ele declarou, ele recebeu ali, contou, pelo menos para os seguidores dele, que ele recebeu o diagnóstico de autismo e TDAH. Vamos ouvir aqui o resto. Ele não faz mais parte desse ministério, a gente vai falar sobre isso agora com você, para nos acompanhando aqui. Eu quero, claro, pedir para se inscrever nesse canal, a gente tem publicado conteúdo quase todos os dias por aqui. Então é importante que você se inscreva, ative as notificações, para sempre a gente... É o canal dele, mas se inscreve aqui também, hein? Publicar o vídeo novo, você ser o primeiro a saber, beleza? Bom, eu queria te convidar pra gente correr agora pra tela do computador, pra gente poder ler junto nessa mensagem, essa nota publicada pelo pastor Anderson. Vamos lá, sempre que ele teve, direto ao ponto. Bom, nesse Instagram ele escreveu o seguinte, ó. Veja aqui é o Instagram do pastor Anderson, ele escreveu o seguinte. Ponto 1. Na primeira a mensagem publicada na imagem aqui, ó. Comunicado ao corpo de Cristo, não faço mais parte da instituição religiosa Igreja Vivo por Ti. Ele tem uma foto dele aqui bacana com a mão no bolso. Vamos lá. Ponto 1. Sou servo de Jesus, que foi usado para a plantação da instituição evangélica Vivo por Ti há 16 anos. Ponto 2. A instituição que existe para servir a igreja não pode ser tratada como empresa pessoal de nenhum pastor. Por isso, não tem apego jurídico a mesma, pois a igreja vai além das instituições evangélicas. Lindo, maravilhoso ele falar isso. Né? Ele coloca ali, eu fui usado por Deus para implantar essa igreja, mas a igreja, ela é de Deus, então ele não quer requerer juridicamente nada. Para quem me acompanhou, você vai ver um vídeo de dezembro, ele pediu um ano sabático do pastoreio, mas aqui ele tá escrevendo com detalhes, mas lindo ele entender que a igreja não é dele, a igreja é de Jesus, porque muitos pastores estão roubando a igreja de Cristo, tirando vantagens como se eles fossem o dono. E eu não sei como esses homens dormem. Eu sei que um dia a conta vai chegar, mas não é o caso do pastor Anderson. Vamos continuar. Ele entende que a igreja é de Cristo. Ponto 3. No início do ano, pedi afastamento por 1 ano para devoção e ponderação de questões pessoais e espirituais sobre o destino do meu chamado, das reflexões vindas do meu diagnóstico em TDAH e autismo. Gente, tem muito adulto com autismo, muito adulto. Eu descobri recentemente pessoas próximas a mim, pelo menos só falta o diagnóstico. Confesso para vocês aí que eu tô tratando o TDAH, gente, eu não consigo imaginar como uma pessoa autista com TDAH convive, né? Eu não sou autista, mas eu tenho problemas com TDAH e, gente, a minha vida, ela é muito difícil por causa disso. Agora eu tô tratando, tá melhorando, mas assim, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eu não sou uma pessoa hiperativa no sentido de tá correndo para lá, tá correndo para cá, não sou. Mas a cabeça não para.
cabeça não para. Então, assim, uma pessoa autista que tem dificuldade de ter relacionamentos profundos, com essa dificuldade de excesso de pensamentos, é um sofrimento grande, né? É a graça de Deus que usa ele. Não sei. Ponto 4. Os diagnósticos foram um luto momentâneo que me trouxe respostas aos meus 42 anos de vida. Trouxe respostas à minha incapacidade de relacionamento e precisava de um tempo para refletir e buscar ajuda em como recomeçar. Pois, em 24 anos de fé, sempre enfrentei crises de relacionamentos por ser um pregador dedicado, mas que era incapaz de manter comunhão. Ponto 5. 8 meses foram insuficientes para que eu chegasse à conclusão. Eu vou parar nesse ponto 4, porque assim, gente, ele é um homem extremamente inteligente. Ele é muito inteligente. E ele é muito coerente. Apesar aí de umas bolas fora que ele dá, às vezes um linguajar que ele não deveria ter, mas ele é uma pessoa muito coerente. E as pregações dele são profundas. Ele foi uma das pessoas, ele e o pastor Augusto Nicodemos foram 2 pregadores assim que eu falei, ei, peraí, o evangelho que eu conheci lá nos anos 90, ele permanece vivo, o evangelho não muda, o mundo muda, o evangelho não. Ele me fez enxergar isso. Concordo com tudo que ele faz? Fala, não. Mas esse ponto 4 eu queria trazer para vocês, gente, a humildade da pessoa. Reconhecer um diagnóstico, reconhecer, eu sempre fui um bom pregador, eu prego bem, mas vivo com conflitos de relacionamento. Tem pastores, líderes religiosos que são narcisistas assim, o erro é sempre do outro, você tem que ficar procurando onde você errou. E foi muito bonito ele perceber isso, né? Essa limitação dele, gente, é a limitação. Vamos lá para o próximo ponto. Que não desejo mais retornar ao pastoreio da instituição Vivo por Ti, pois continuar seria cometer violência psicológica a mim, coisa que faço há muito tempo por não conhecer/respeitar minha singularidade. Esse é outro ponto essencial, gente. Há igrejas que às vezes querem que você siga um padrão, mas Deus nos fez diferentes. A palavra de Deus, ela precisa ser pregada. A palavra de Deus precisa ser pregada e vivenciada, mas a gente precisa aprender a respeitar o limite. Sabe, a Bíblia diz que Deus chamou uns para apóstolos, outros para evangelista, outros para mestres, enfim. A Bíblia diz que a igreja é um corpo e há diversidade de dons. Eu já sofri muito mesmo, por não conseguir um desempenho em algo que outras pessoas são muito boas. Até o momento que eu entendi que Deus me fez assim. Não é esse lugar que eu deveria ocupar. Eu devo ocupar um que Deus me coloca. As nossas características, é claro que a gente precisa morrer todos os dias para que Cristo viva em nós, mas as nossas características, todos nós temos qualidades, essas qualidades e dons são distribuídos para que a igreja seja edificada. Se todo mundo for igual, as coisas não andam. E aí ele tinha que se forçar a gostar de interagir por ser um pastor, porque o pastor ele aconselha, sendo que era uma coisa que ele tinha crise com ele mesmo. Gente, isso não faz ele não ser um homem de Deus. Isso faz ele um ser humano limitado, dependente da graça de Deus. Como eu e você. Como eu disse pra você, como eu tenho a questão do TDAH, deve ser uma loucura ter o autismo junto. Mas ele entendeu a limitação dele. E talvez você precise entender a sua também. Às vezes você tá se desgastando no ministério, ouvindo que quem pega a mão no arado e olha para trás não é digno de ser meu discípulo. Jesus não tá falando para você que se você começou esse ministério, se você parar, você não é digno de ser seu discípulo. É se você largar Jesus. Às vezes, você por falta de sabedoria, ou às vezes até por muita empolgação de querer ajudar a igreja ou qualquer instituição, você se dispõe a ajudar em áreas que você não tem afinidade nenhuma. E aí você vai ficar infeliz, a igreja não vai ser edificada, sendo que com certeza você tem habilidade para outras coisas que
você vai se sentir muito feliz em servir e abençoar outras pessoas que serão abençoadas através de você. Vamos continuar aqui o próximo ponto. Ponto 6. Minha decisão de servir ao corpo de Cristo nessa época de guerra cultural e ideológica envia a premissa que eu esteja à frente do pastoreio local de uma igreja. Não tenho mais paciência, unção e dedicação para esse ofício. Enxerguei um macro e me vejo capacitado, realizado e convocado a ele, pois não desgasta minha mente na impossibilidade das relações e a ditadura emocional que isso impõe a mim. A produção teológica e social em favor do corpo é meu desafio atual. Por me posicionar politicamente, me tornei inimigo público de ideólogos que podem usar isso contra uma instituição que eu esteja à frente. E isso prejudicaria ainda mais as relações com muitos irmãos. Aqui eu não quero julgá-lo, mas dá a entender que ele quer partir para a política. Ele já se candidatou ano passado, né? Não ganhou, pelo que eu vi, foi por pouco. Mas pelo que eu entendi, ele quer partir para essa área de luta cultural. Vocês estão entendendo, né? Direita, esquerda, até a gafe que ele cometeu, assim, com o Nicolas Ferreira. Aliás, junto com o Nicolas Ferreira, né? Eles estavam juntos quando ele cometeu essa gafe de falar que a gente tem que começar a orar, orações imprecatórias, quando, na verdade, quando a gente vai para o Novo Testamento, Jesus ensina a gente a orar por quem nos persegue, abençoar os nossos inimigos. Então, assim, nisso ele não foi feliz e não foi correto. Mas, ao que dá a entender, ele percebeu que relacionamento ali, ele não está sendo bênção na igreja, que ele mesmo fundou. Ele também entendeu que, como ele se expôs demais, porque ele é uma pessoa que se expõe demais, pode prejudicar alguns irmãos em Cristo, porque, vamos combinar, nem toda a igreja de direita ou de esquerda, as pessoas têm direito a ter aí suas opiniões contrárias, por mais que a gente concorde ou não. E também o medo da retaliação, da exposição dele sobrar para a igreja que ele pastoreia, e sendo que os irmãos não têm nada a ver com isso. Ponto 8. Nessa época de guerra cultural, também percebo que me tornei um fardo aos irmãos. Assim como se tornou um fardo não receber a contrapartida necessária para que meu trabalho macro fosse realizado. A liderança... Ou seja, ele queria mais apoio e as pessoas não deram, e para muitos ele foi escândalo por alguns posicionamentos dele. que ficou na coordenação da Vivo por Ti está fazendo um ótimo trabalho e são uma bênção. Deus é bom. E aí, nos comentários, ele continua. Em breve postarei sobre o recomeço do meu ministério de uma maneira que não viole minha singularidade e não gere falsas expectativas no coração dos irmãos. Aspas, não tenho saco para relacionamento. Isso tem a ver com autismo, gente. Eu conheço pessoas aí que falta o laudo, mas assim, adultos que não conseguem ter relacionamentos profundos. Gente, não consegue, precisa buscar ajuda, terapia. Ah, isso é espiritual. Gente, é limitação. Sabe quando Jesus, aliás, quando Pedro comenta que viu coisas inefáveis, mas ele tinha o espinho na carne? Eu vejo como espinho na carne, para entender que é Deus que faz, não é ele. O meu TDAH eu encaro dessa forma, o espinho na carne, para eu entender que o que acontece na minha vida, eu preciso obedecer a palavra de Deus, eu preciso me esforçar muito, mas que é Deus que opera o que eu efetuar, não sou eu não sou a boa, eu não sou a que transforma. Às vezes Deus coloca limitações na nossa vida justamente para a gente perceber que a gente não é tudo que a gente pensa que a gente é. Estou respeitando a mim mesmo e aos meus limites. Eu estou numa das melhores fases da minha vida e não quero viver ministério como fiz nos últimos anos. O psiquiatra disse essa semana, abre aspas, traço forte do teu autismo, pregar por 2 horas e não ser capaz de conversar 30 minutos com alguém. Orem por mim. Gente, isso é totalmente real. Eu não sou autista, não tenho sintomas de autismo, né? Mas, gente, pra mim é mais fácil gravar numa câmera ou falar em público pra 1000 pessoas que seja, do que às vezes ter uma conversa com um grupo de pessoas que eu não conheço. Eu tenho muita dificuldade disso. Então, eu acho que eu consigo entender. Ele crê na verdade dele, ele consegue passar, mas essa coisa humana de interação,
de se preocupar com o outro, de entender o que o outro está querendo dizer, ele é deficiente nisso. Né? Eu não estou falando que ele tem que pensar, eu sou assim, pronto, acabou. Mas que bom que ele entendeu que isso trazia prejuízos para a igreja e teve a humildade de entregar para alguém que não tem essa dificuldade, sendo melhor para a igreja. Ele dá as bolas fora, meu marido fala, nada, você fica ouvindo esse cara aí. Mas gente, se você ouvir algumas pregações dele, são maravilhosas, são maravilhosas. É só a gente saber separar as coisas. E conclui a nota do pastor Anderson Silva. Eu queria só reler aqui o ponto 7, eu achei muito interessante. Confesso que eu estou lendo agora junto com vocês, eu não tinha lido, porque saiu agora há pouquinho mesmo essa publicação, a gente vai ler. O ponto 7. Por me posicionar politicamente, me tornei um inimigo público de ideólogos que podem usar isso contra a instituição que eu esteja à frente, e isso prejudicaria ainda mais as relações com muitos irmãos. E o 6 diz assim: minha decisão de servir ao corpo de Cristo nessa época de guerra cultural e ideológica inviabiliza que eu esteja à frente do pastoreio local de uma igreja. Não tenho mais paciência, unção e dedicação para esse ofício. Eu cheguei ao macro, ou seja, eu cheguei ao maior, eu cheguei ao todo, sei se seria isso que eu queria ver. E me vejo capacitado. Enxerguei o macro e me vejo capacitado. Ele fala no macro algumas vezes. E eu tô sempre querendo entender que ele enxergou que pode ser mais do que pastor. Talvez seja isso, né? Me sinto capacitado. Então, e aí te fala sobre a social. Eu não sei se você sabe, mas eu já entrevistei o pastor Anderson aqui nesse canal, deixar aqui nos cards, você pode ver essa entrevista. Muito boa. Eu estava na França quando a gente entrevistou ele. Na ocasião, ele era candidato a deputado distrital, né? Deputado distrital, no Distrito Federal não tem deputado estadual, não. Ele é deputado distrital, na pelo Distrito Federal. E eu espero como se fosse um vereador, né, digamos assim. E ele falava muito sobre esse seu chamado, né? Sobre por que você não vai para deputado federal, não vai para um cargo maior. E aí ele disse que não, que naquele momento ele queria começar, né? Não dava para começar muito grande, ele tem que experimentar para entender como é que era o jogo. Mais ou menos isso com as minhas palavras. E agora ele fala que ele chegou o macro, né? E está preparado para isso. Eu acho que é interessante fazer uma reflexão sobre isso, me vejo capacitado, realizado e convocado a ele. E quando eu falo isso, eu lembro das últimas manifestações do pastor, politicamente, claro. Com essa questão de ideologia, você lembra dessa polêmica que surgiu sobre ele, quando ele falou, por exemplo, recentemente, que a igreja precisa orar mais. E aí dá um exemplo, né, de orar para Deus quebrar a mandíbula do Lula, para Deus tornar enfermos os ministros do STF. Então esse enfrentamento dele me chama muita atenção. Pois não desgasta a minha mente da impossibilidade das relações e a ditadura emocional que isso impõe a mim. A proteção teológica e social em favor do corpo é meu desafio atual. Então, eu poderia falar em relação à questão social. Gente, ele tem projetos sociais maravilhosos para autistas, porque ele tem um filho autista, se não me engano tem 12 ou 14 anos, que usa fralda, que não é verbal. Então, ele tinha um projeto, quando ele estava no pastoreio da igreja, ele pegava o dízimo e repartia com irmãos que não tinham. Então, assim, ele é uma pessoa que eu admiro, apesar de não concordar com tudo. E hoje em dia tá difícil, né? Porque se você não gosta de um ponto, o mundo acabou, né? Essa pessoa não serve para mim, vou cancelar. Eu oro para que o pastor Anderson seja feliz, que ele faça a vontade de Deus. Ele é muito inteligente, corajoso. Isso eu admiro nele, a coragem. Mas que Deus dê clareza e sabedoria para que ele não se enfie num meio da onde ele depois não consiga sair, talvez até perdendo a fé. Que Deus abençoe ele, os 4 filhos, a esposa. E é isso, gente. Ele não é mais pastor. Agora ele é apenas o Anderson Silva, que provavelmente está galgando aí política. Eu não creio que ele está nessa por dinheiro, porque ele ganharia muito mais com a agenda gospel que ele costumava ter. Mas eu creio que ele realmente é um idealista. Mas eu oro porque muita gente se perde tentando fazer o certo. Tenta usar sua própria justiça e a nossa justiça não gera a justiça de Deus. Até o próximo vídeo. Te convido, inclusive, a assistir algumas pregações dele, são maravilhosas. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Valeu!